Então hoje nós vamos falar sobre números racionais e irracionais. Esse assunto está na página 152, vai até a página 161. Claro que nós vamos ter que falar sobre outros conjuntos. Conjunto de números naturais, números inteiros e os números reais. Então, conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Quando temos uma junção de determinados elementos, podemos designá-los como um conjunto. Logo, ao juntar vários números, temos um conjunto numérico. Exemplo, números pares. Então, eu vou representar o conjunto de números pares, agrupando quem? Os números pares. Dentro de duas chaves, eu tenho o conjunto de números pares. Da mesma forma, números ímpares. Eu agrupo os elementos que são ímpares, logo eu tenho um conjunto dos números ímpares. Conjunto dos números naturais. É o conjunto formado pelos números considerados inteiros positivos e o número zero. Então são quem? Os números positivos. O símbolo é a letra N de natural e diz que o elemento tem que ser maior que zero, ou seja, positivo. Tá? Eu tenho a representação agora do conjunto dos números naturais, que vai do zero até o infinito. Quando não apresenta o zero, chamamos de conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, com exceção do número zero. Tá? Conjunto dos números inteiros. É o conjunto formado pelos números inteiros positivos, negativos e o número zero, também chamado de neutro. O símbolo que representa este conjunto é a letra Z. Alguns dizem que é porque Zahl em alemão quer dizer número, e outros dizem que é porque Ernest Zermelo, que deu essa nomenclatura para esse conjunto, pegaram a inicial do sobrenome dele e colocaram para homenageá-lo. Tá? E aqui eu tenho o conjunto de números inteiros, que vai do zero para a direita os números positivos, para a esquerda os números negativos. Também nós podemos representar na reta numérica, tá? Onde fica da mesma forma que o conjunto fica. Para a direita do zero os números positivos, para a esquerda os números negativos. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Então, toda divisão, na verdade, gera uma fração, tá? Ou seja, um número racional. O símbolo é a letra Q, onde o número tem que estar escrito na forma de uma fração, onde eu tenho dois números separados por uma reta horizontal, né, que simboliza a divisão, e o numerador tem que ser o número inteiro e o denominador tem que ser um número natural. Envolve também os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Caso não represente o número exato, a fração A sobre B, que é o número racional, pode ser representada com inteiros. 20 sobre 4 é igual a 5, ou seja, o 5 eu posso representar pelo 20 quartos. Tá? Os números decimais, olha só, os 7 meios eu posso representar pela uma fração que é 30 dividido para 4. E a dízima periódica, eu tenho aqui 2 sobre 9 igual a 0,2 com dízima no número 2. Né? Então eu vejo que a parte que é periódica fica como numerador, denominador eu coloco 9 pela quantidade de vezes que o número foi repetido. Como foi só o 2 que repetiu, então eu coloco o número 9. Dízima periódica em forma de fração. Tem um exemplo aqui, ó, 2,34, aí eu tenho uma dízima no 34. Parte inteira é o 2 e o período é o 34, que é o que se repete. Então notamos que é dois números, o 3 e o 4, logo eu já sei que é o 99 que vai ficar como o denominador. Então coloque-se o período no numerador da fração e para cada algarismo dele coloque-se um algarismo 9 no denominador. Como eu falei, como é 3 e 4 que está se repetindo, você vai ser o 99 como denominador. E em cima fica o 34, porque é o período, tá? Já a parte inteira, que é o número 2, é escrita como a soma das frações. Ou seja, vai tornar-se um número misto. 2 inteiros
e 34,99, ou seja, 2 mais o 34 sobre 99. Como resolvemos isso? O 99, que é o denominador, ele vai multiplicar o número 2, tá? Que é a parte inteira, e eu vou somar com o numerador, que é o 34. Logo eu tenho 232 e o denominador continua sendo o 99. Conjunto dos números irracionais. Pertence ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Então, dessa forma, nós vamos perceber que ou o número é racional ou ele é irracional. Não existe possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Podemos definir os números irracionais como os números que não podem ser escritos em forma de fração. Quem são eles? Os decimais infinitos, que são as dízimas não periódicas, tá? Nós temos exemplo que é o número π, e as raízes não exatas, como a raiz quadrada de 2, assim como a raiz quadrada de 3 também, o número não periódico π. O π equivale a 3,14 e assim vai infinito, mas sem ter uma dízima, sem se repetir frequentemente. O π é um dos números mais conhecidos, tá? E é bastante utilizado em cálculos geométricos, como a área do círculo, que é πr ao quadrado, e a medida do comprimento da circunferência, que é 2πr. Nós podemos fazer alguns exemplos utilizando o número π. Olha só, sendo π igual a 3,14, calcule a área do círculo cujo raio mede 4 centímetros. Então eu tenho a fórmula que é C igual a πr ao quadrado, então fica 3,14 no lugar do π, o raio é 4, então fica 4 elevado ao quadrado, logo nós temos que 3,14 vezes o 16, que é 4 elevado ao quadrado, né? Então eu tenho a área do círculo é igual a 50,24, tá? Então estudamos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá? Agora nós vamos falar dos números reais, que na verdade é a junção de todos esses conjuntos. Então o conjunto dos números reais provém da união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então é a união desses conjuntos racionais com irracionais que formam o conjunto dos números reais. Então nós começamos falando sobre o conjunto dos números naturais, né? Depois nós estudamos o conjunto dos números inteiros e percebemos que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Também falamos sobre o conjunto dos números racionais e percebemos também o quê? Que o conjunto dos números inteiros está contido dentro dos números racionais, porque o número racional ele pode ser tanto inteiro quanto um número natural. Os dois são subconjuntos dos números racionais. Entanto, os números irracionais é um conjunto disjunto, porque não há nenhum elemento comum entre os racionais e os irracionais. Ele fica separado, né? Conjunto representado pela letra I. Agora percebemos também que a união desses conjuntos dos números racionais com os números irracionais vai formar o quê? O conjunto dos números reais. Então, os números naturais inteiros, os números racionais e irracionais fazem parte do conjunto dos números reais. Então, simbolicamente, o conjunto dos números reais são os elementos que são pertencentes ao conjunto dos números racionais ou pertencentes ao conjunto dos números irracionais, ou seja, o número é racional ou irracional. Então vamos preencher aqui a reta numérica
Começamos com os números naturais, né, que é do 0 para a direita, que são os números positivos. 1, 2, 3, 4 até o infinito. E do 0 para a esquerda, os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Isso, agora vamos plotar um número que seja um número racional. Vamos colocar então o número menos 3/4, um número positivo, mas que é um número racional porque é uma fração. Vimos também que há números que não podem ser escritos em forma de fração, que são os números irracionais, como a raiz de 3. Tá? Fica mais ou menos aqui. Percebo que qualquer número que eu colocar na reta ou é racional ou é irracional.